Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Café com Plenitude. Eu sou o Rodrigo da Camila. E eu sou a Camila do Rodrigo. Sejam todos muito bem-vindos. Seguimos aqui com o Café da Cru. Gente, pegue seu café também aí na sua casa, o seu bloco de anotações, sua caneta e aproveite o vídeo de hoje, que por sinal vai falar de algo que atormenta muitos brasileiros. Vamos falar sobre dívidas. E dívidas é escravidão. É muito interessante nós aprendermos o quanto a Bíblia fala e nos desencoraja a não fazermos dívida. Inclusive, tem um versículo muito forte que a Camila vai compartilhar com a gente que trata desse assunto. Exatamente. Está lá no livro de Provérbios 22:7, diz o seguinte: assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Forte, né? Muito forte, muito direto, muito pontual, né, e assertivo. Mas por que que a Bíblia nos desencoraja tanto a não fazermos dívidas? Nós vamos hoje aqui conversar sobre 3 motivos principais. Queremos que vocês fiquem atentos, que aprendam conosco e aproveitem esse vídeo. O primeiro motivo pelo qual a Bíblia nos desencoraja a fazer dívidas é bem simples, gente, é bem óbvio. A Bíblia é considerada uma espécie de escravidão. E eu arrisco a falar que é uma espécie de escravidão moderna que nos aprisiona nos dias de hoje, não é verdade, amor? É verdade. Você acaba fazendo tantas dívidas hoje em dia, porque o cenário que nós nos encontramos é o tempo inteiro bombardeando a gente para que a gente se torne sempre muito consumista. Então, assim, é o tempo inteiro, até nos e-mails, às vezes no telefone, você fica recebendo o tempo inteiro. Então, é o tempo inteiro você sendo estimulado para você ficar nesse ciclo vicioso de dívidas. E a questão da dívida é interessante porque nós sempre pensamos no custo financeiro da dívida, né? Mas nós temos que pensar que a dívida também nos cobra um custo que vai além do dinheiro. Quando nós fazemos uma dívida, gente, é como se a gente já empenhasse o nosso dinheiro para frente, para o futuro. É como se você já aprovisionasse ele, né? E o seu salário já viesse com um carimbo de destino. Então você já não tem mais controle de como administrar todo o seu recurso. E esses custos que eu falei que vão além do custo financeiro são custos emocionais, custos físicos, né? Porque você acaba tendo que se desdobrar mais para ganhar mais dinheiro para cumprir e honrar com essas dívidas, e também um custo espiritual, porque como você perde o controle, né? A liberdade de administrar os recursos que Deus te confiou, isso também vai acabar influenciando a sua área espiritual. Então, este é o primeiro motivo, gente. Dívida é escravidão e é uma espécie de escravidão moderna. Vamos para o segundo motivo pelo qual a Bíblia nos desencoraja a fazer dívidas. Esse é muito interessante. Nós somos desencorajados por quê? Porque nós, quando fazemos dívidas, presumimos o amanhã. Exatamente. Eu vou compartilhar com vocês no livro de Tiago 4,14, diz o seguinte: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quer dizer, você faz uma dívida, por exemplo, de uma casa própria, que são 360 meses. Você está presumindo que durante todo esse período nada de errado vai acontecer. Você não vai perder o emprego, você não vai adoecer, não vai ter alguma questão ali familiar que você deveria destinar um recurso, mas você está com ele preso, pagando essa dívida tão longa. Isso se dá a uma casa, a carros, a todo aquele bem, principalmente, né, aquele que é bem longo. Gente, o ser humano, ele não possui o poder de prever o futuro simplesmente, ou de controlar algo que acontecerá amanhã, ou no mês que vem, ou no ano que vem. Nós temos o agora. E se nós pensarmos com essa ótica da Bíblia, de desencorajar compromissos longos como as dívidas, nós logo entenderíamos que isso é algo que também pode ser nocivo para a nossa vida. Então, esse é o segundo motivo, né?
A dívida, ela presume o amanhã. Ela nos leva a acreditar que tudo dará certo conforme a nossa vontade e não conforme a vontade de Deus. O terceiro motivo pelo qual a Bíblia nos desencoraja a fazer dívidas é que a dívida, ela tira de Deus uma chance de ação nas nossas vidas, né? Quando nós decidimos resolver aquele problema, pegando um empréstimo, fazendo uma dívida de alguma forma, nós simplesmente resolvemos agir com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria força, com a nossa decisão, né? E tiramos de Deus uma ação que poderia ser muito mais poderosa naquela área. Exatamente. Quando nós tomamos as nossas próprias decisões, nós também arcamos com os prejuízos que vai acontecer. E quando a gente faz isso, a gente geralmente toma decisões no ímpeto, né? Tanto para fazer a dívida, quanto para quando nós estamos dentro dela. Tomamos decisões de forma errônea, né? Nós não consultamos ele, nós não oramos, nós não pausamos, nós não respiramos, nós não olhamos com atenção todos os cenários e vamos lá e fazemos. Muitas vezes acontecem aquelas pessoas que fazem a dívida, elas estão numa situação muito delicada, elas acabam fazendo outras dívidas para sanar aquela, então o ciclo continua ali de escravidão, né? E como o Rodrigo falou, a gente adoece emocionalmente, espiritualmente, né? O corpo da gente adoece, as pessoas à nossa volta adoecem. Então, quando nós colocamos diante de Deus, nós tendemos a fazer tudo com calma. Então, quando a gente faz com calma, a gente pensa e pondera se aquilo realmente é essencial, se nós estamos conscientes daquele prazo. E quando nós estamos dentro da dívida, acontece também o seguinte: quando nós nos colocamos diante de Deus e colocamos para Ele, olha, Senhor, nós fizemos essa dívida de forma errônea, não pensamos, mas me ajuda. Isso não quer dizer que ele vai tirar você automaticamente da dívida, mas o processo que ele vai fazer até você conseguir sair dela também é muito legal, porque isso vai esmagar a gente, né? A gente vai sendo esmagado ali, vai vivendo um processo de intimidade com ele e de sabedoria também, porque isso traz aprendizado. Em muitos momentos, né, no nosso casamento, na nossa família, nós passamos por situações em que nós quase tomamos decisões precipitadas, né? Quisemos tirar de Deus ali a chance de ele agir, mas quando nós colocamos de fato, né, aquela demanda, aquela situação aos pés de Jesus, ele pode e faz coisas muito maiores do que aquelas que nós imaginamos. Então, fazer uma dívida nada mais é do que você dizer para Deus: não, deixa que eu resolvo. Eu já vou ali e vou fazer do meu jeito. Né? Então, esse é o terceiro motivo, né? A dívida, ela tira de Deus uma chance de ação na sua vida. Esses são os três motivos pelos quais a Bíblia nos desencoraja a entrar em dívidas. E agora eu quero deixar para vocês um bônus. Esse bônus também fala de uma dívida, mas é uma dívida diferente, que é a dívida do fiador, a dívida do avalista. E a Bíblia também é muito clara conosco com relação a esse tipo de dívida. Lê pra gente aí, amor, o que a Bíblia nos fala? Eu vou ler 2 versículos para vocês. Em Provérbios 27, no versículo 13, diz o seguinte: quem fica como fiador de estranho perderá até a roupa. Quem dá garantia a quem não conhece acabará como penhor. E em Provérbios também, ele diz o seguinte: já que você já entrou nessa dívida que não era sua, ficou como fiador, ele te ensina aqui o que fazer. Vamos lá. Em Provérbios 6, do 1 ao 9. Não, perdão, do 1 ao 5, diz o seguinte: meu filho, se ficaste como fiador do teu próximo, se te empenhaste por um estranho, fostes enganado pelos teus lábios, está preso pelas palavras da tua boca. Agora, meu filho, age assim e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te e insiste com o teu próximo. Não dê sono aos teus olhos, nem descanso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, como a ave do laço armado. Eu sei que a nossa cultura, né, a cultura do brasileiro, é muito comum
né? Nós sermos avalistas, fiadores de alguém da família, de algum parente, de um pai, de um irmão, de um primo, né? Muitas vezes nós somos fiadores até dos nossos filhos em algumas situações, mas a Bíblia, ela não faz essa distinção. Ela simplesmente nos orienta a não sermos fiadores, a não sermos avalistas, porque fazendo isso, nós estaremos assumindo uma dívida de outra pessoa. Então, como nós já aprendemos que dívida é escravidão, então nós também devemos evitar este tipo de dívida. Então, gente, só para recapitular aqui, amor, dívida é uma escravidão moderna. Nós devemos ser desencorajados a fazer dívida, porque a dívida, ela tira de nós a liberdade, porque a dívida presume o amanhã, porque a dívida tira de Deus uma chance de ação. E não esqueça, você não deve ficar por fiador. É isso mesmo. Gente, a gente gostaria de agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer também os meninos do Mentors, é um prazer enorme para nós, nosso coração fica quentinho aqui por isso, e pedir para vocês continuarem nos seguindo nas redes sociais, dando like, escreve lá no comentário o que vocês acham sobre isso, tem algum outro tema que vocês gostariam que a gente falasse, se vocês gostariam também de compartilhar algo importante, interessante, para que a gente possa também ter essa troca, tá bom? E se esse conteúdo aqui fez sentido para você, compartilha com alguém da sua família, com alguém do seu trabalho, seus amigos, né? Curte lá, dá um like, como a Camila falou. Nos acompanhe também no Instagram. E continuem estudando com a gente, né? Virão novos vídeos, novos temas, muita coisa legal aí pela frente, tá bom? Aguardamos vocês aí na próxima terça-feira. Até mais. Tchau, tchau. Grande abraço, até mais.